Considerações sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, do Padre Luís de la Palma, do livro A Paixão do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é entregue aos pontífices. Voltando a Jerusalém, passaram novamente pela torrente do Cedron, levando Jesus amarrado, como se fosse um ladrão. Com pressa e gritando, aos empurrões e com pancadas, derrubavam-no e depois levantavam-no brutalmente. Levaram-no da residência de Caifás, sumo sacerdote. Era também presidente do conselho que se chamava Sinédrio, local onde se reuniam 72 juízes. Era por volta da meia-noite, porque depois da ceia, quando Jesus saiu, era noite. Jesus tinha conversado durante um longo tempo, subido ao horto, orado e só depois foi preso. Tinha-se passado muito tempo. Os juízes e anciãos daquele povo estavam tão obcecados que, para não perderem tempo e condenarem ao Senhor, reuniram-se mesmo sendo tarde da noite. Entrou Jesus em Jerusalém, grande sacerdote da nova aliança, para oferecer a sua vida em sacrifício agradável a Deus pela redenção do mundo. O processo começou na casa do sumo pontífice, onde estavam reunidos à sua espera os sacerdotes e os doutores da lei. Antes, porém, os soldados levaram-no à casa de Anás, sogro de Caifás, honrando assim sogro e genro e desonrando o Senhor. Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás, a quem competia conduzir o processo. Caifás foi quem deu aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Ele que tinha dado o conselho estava disposto a executá-lo. Na sua casa aconteceram todas as coisas que se contam nesta noite. Embora depois da prisão no horto todos os discípulos tenham fugido e deixado Jesus, preocupado para onde levariam o Senhor, mesmo com medo, Pedro seguia-o de longe. Também o seguia outro discípulo que tinha certa amizade com o sumo sacerdote. Chegando à casa de Caifás, entrou Jesus e toda aquela comitiva que voltava do horto. Provavelmente outros se incorporaram atraídos pelo alvoroço pelas ruas da cidade. Entrando logo, dispensariam o tributo e os soldados romanos com uma quantia generosa. Fechariam as portas para evitar curiosos. Com isso, ficaram somente os juízes e as pessoas importantes no processo. Vigiando a porta estava uma criada. O outro discípulo, por ser conhecido, conseguiu entrar. Ao notar que Pedro tinha ficado de fora, junto à porta, o discípulo pediu e a porteira deixou-o entrar. Naquela noite, a verdade, tão perseguida, seria negada por Pedro. Levaram o Senhor na presença do pontífice. Pedro e o outro discípulo estavam presentes e testemunharam o ocorrido. O pontífice, com os sacerdotes e doutores da lei, examinavam o processo contra Jesus. Pela manhã pretendiam realizar outro conselho, este pleno e ilegítimo. O processo noturno seria uma preparação para poderem encontrar provas e condenar o Senhor à morte. Consideravam-no um farsante e agitador, pregador de mentiras contra a lei e a tradição. Os sumos sacerdotes examinaram primeiro sobre os discípulos, quem e quantos eram. Depois, sobre a doutrina que ensinava, para tentar encontrar alguma mentira ou erro. O Senhor nada disse sobre os discípulos. Todos tinham fugido escandalizados e envergonhados. E Pedro, que estava presente, atemorizado, não falaria em sua defesa. Considerando a razão das perguntas,
bastaria responder sobre a sua doutrina, que sendo boa e de Deus, não poderia reunir discípulos para uma causa perversa. Assim respondeu: falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Vocês poderiam suspeitar se a doutrina é nociva, se eu falasse escondido, mas nada disse em segredo. Nas vezes que falei a sós com os meus discípulos, foi para explicar as parábolas. Nada falei de diferente ou para se ocultar. Pelo contrário, era exatamente para que pudessem entender e assim transmitir a todos. Sendo assim, por que me interroga? Pergunta àqueles que ouviram o que eu disse. Estes sabem o que ensinei? Nestes acreditareis mais do que a mim. Um dos servidores não gostou da resposta, dita com tanta verdade e serenidade. Parecia que falava com respeito e rebaixava o sumo sacerdote. Esbofeteando firmemente Jesus, disse: é assim que respondes ao sumo sacerdote? O Senhor não perdeu a serenidade, apesar da violência feita por um simples servo na presença de todos. Além do insulto e da agressão, dava a entender que a resposta não era verdadeira, e nem que a sua doutrina era divina. Não seria humildade se calar diante deste ultraje. Calmamente Jesus mostrou ao agressor que a violência feita e a omissão do pontífice eram injustas. Não havia motivo algum para lhe abater. Se o julgamento fosse justo, competia apenas ouvir as testemunhas e depois dar a sentença, mas como o julgamento nascia do ódio e da inveja, jamais seria imparcial. Jesus respondeu ao servo: se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Nenhuma resposta podia ser mais acertada, justa e profunda. Por ter agredido a Cristo, este canalha merecia que a terra se abrisse e o tragasse. Mas Deus foi paciente, em vez de castigar, venceu pela bondade. O Senhor estava disposto a oferecer seu próprio corpo para a imolação na cruz. Por isso, não deu a outra face, como tinha ensinado. Além disso, é melhor responder com a verdade que oferecer a outra face por orgulho, vaidade ou aparência. A humildade está no interior, não numa atitude externa. Se o processo fosse justo, a resposta do Senhor teria sido correta e aceita. Mas o julgamento estava viciado na raiz, os juízes eram imparciais e dissimulados. A inveja e o medo de que os romanos destruíssem o templo fez com que todos estivessem com um veredito da morte pronto. Os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à morte. Seria necessário mentir, porque na vida do Senhor não encontrariam nenhum pretexto para condená-lo. Muitos estavam dispostos a dar falsos testemunhos, alguns por medo, outros para ficarem bem com os sacerdotes. Todos diziam mentiras e contradições. Falavam que Jesus tinha pacto com o demônio, que não respeitava as festas, que era glutão e beberrão, que era amigo dos publicanos e pecadores, que incitava a não pagar o imposto, que blasfemava. Contudo, disseram uma verdade, que era filho de Deus. Os falsos testemunhos, como não estavam ensaiados e se contradiziam, não foram convincentes para condenar a Cristo. Apresentaram-se mais duas falsas testemunhas que declararam: este homem disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ouvimos-no dizer: eu destruirei este templo, feito por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito por mão de homens. Era evidentemente falso. Jesus não disse que podia destruir ou destruiria o templo, mas que, quando fosse destruído, construiria outro, não feito por mão de homens. Ele falava do templo de seu corpo.
Isto significava que, quando morresse, ressuscitaria em 3 dias. Mesmo distorcendo as palavras, ainda não tinham provas suficientes para o condenarem à morte.